Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Esperar mais um minutinho aí. Meu relógio são 19h09. Todo mundo me ouvindo legal? Sim, ouvindo legal. Beleza. L, ok. O que mais tem aqui? Vamos ver. Vitor, tudo certo aí? Tudo certo aqui. Paloma? Bom, vamos lá. São 19h10 aqui no meu relógio. Boa noite para quem está assistindo. Sejam bem-vindos à nossa aula aqui. Retomando o conteúdo da aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre características de tráfego, certo? E aí nós encerramos o assunto com alguns exercícios para calcular o número N, né? Para quem não lembra, o número N é o número de solicitações de um eixo padrão, né? É quantas vezes este eixo padrão pode trafegar em cima de um determinado pavimento, até que essa camada de pavimento não sofra nenhum tipo de ruptura ou não precise de nenhum tipo de manutenção, certo? Bom, nós fizemos alguns exercícios, deixa eu até abrir a aula aqui, que foi lá na aula 3, né? Estão tendo acesso ao material no AVO ou ainda não? O meu acesso vai ser liberado essa semana, Laís. O Tá, Alex está beleza. falando. Beleza. Hélio não tá aparecendo. Não tô conseguindo ativar minha câmera, professora. Mas não tá aparecendo ainda. Tá. Enfim, eu conversei com o Peter sobre isso, né? Que alguns de vocês, na verdade, eu acho que nenhum de vocês está conseguindo acesso ao material que eu postei no Ava, né? Vocês só estão conseguindo o material justamente porque eu estou disponibilizando via e-mail para alguns, e aí eu imagino que vocês estejam trocando esse e-mail entre vocês, né? Então, acho que hoje nós vamos bater o recorde aqui de presenças. Show. Quanto ao material, infelizmente não sei muito o que falar para vocês, porque acredito eu que seja um problema do sistema mesmo. Então, o que eu tenho a pedir para vocês é, quem não teve acesso ainda aos materiais, por favor, me manda um e-mail ou solicita aí para os colegas para eles repassarem todos os anexos, todos os links, inclusive, que foram passados para vocês, principalmente para vocês assistirem às aulas posteriores, né? Por exemplo, não consegui entrar no link dessa aula. Depois eu vou lá e acesso e vejo com calma, vejo a resolução do exercício com calma, tá? É de extrema importância, até porque, né, já deixando claro que semana que vem é dia 21 de abril, é feriado, dia de
Tiradentes. Então, a gente não tem a aula online, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, não sei se vocês já receberam essa informação, mas eu imagino que sim, na semana do dia 28, que seria a semana posterior ao dia 21, ali do feriado, acontece a nossa prova, tá? Eles esticaram aí o calendário em uma semana para as avaliações oficiais do primeiro bimestre. Então, no dia 28 é a data que vai ficar disponível lá no AVA para vocês. Eu imagino que até lá já esteja tudo ok com o AVA, onde vai ter um link que vocês vão clicar e vai, tipo, abrir uma atividade avaliativa dessas que já tem no sistema. Vai abrir uma atividade avaliativa ali e vocês vão conseguir acessar as questões e responder essas questões pelo AVA mesmo, tá? Se eu não estou enganada, a prova vai ficar disponível aí por 24 horas, mas vocês terão apenas uma tentativa, tá? Eu vou mandar um e-mail para os contatos que eu tenho dessa disciplina, explicando certinho como que vai acontecer, e vou pedir de novo, para quem não me mandou e-mail ainda, manda, solicitando o material, ou, no mínimo, né, solicita para os colegas aí, para que vocês fiquem por dentro das informações, tá ok? Vamos lá, retomando então o conteúdo da aula passada, agora eu vou sair da web aqui e vou compartilhar minha tela com vocês. Só peço que quem tiver com o microfone ligado, coloca ele no mudo enquanto eu estiver falando, para não dar interferência, tá? Mas se precisar perguntar alguma coisa ou interromper, fique à vontade, tá? Só enquanto eu estiver falando, por favor, se possível, deixar no mudo para que não tenha problemas aí no áudio. Então, vamos lá. Eu estou com a aula 3 aqui aberta, vou passar rapidamente sobre o que a gente conversou, né? Basicamente, a gente aprendeu a calcular o número N, né? Que é o número de repetições que um eixo padrão trafega em cima, né? Sobre uma determinada camada de pavimento. Eu falei para vocês que existem alguns parâmetros que a gente precisa calcular, ou, no mínimo, ser informado antes de calcular o tal do número N, né? Isso inclui o fator de veículo, o fator climático regional, né? E esse VT, que é o nosso volume total. Então, a gente resolveu esse exemplo aqui, né? Se eu não estou enganada, se não foi esse, foi um bem parecido. Até, inclusive, deixa eu ver, acho que não foi esse ali, não. Não foi esse, né? Agora, tá na outra aula. Ixi, será que eu apaguei sem querer, meu Deus? Apaguei sem querer, deixa eu pegar o PDF então aqui. Acho que eu tô ficando lógico. Acho que foi esse exercício mesmo que a gente resolveu, tá? Eram 534 veículos, volume diário médio anual, representação aí de 50% de veículos comerciais, tinha um período de projeto de 10 anos, falava aqui de uma taxa de crescimento anual que era linear, né? Deixa eu só admitir mais alguém aqui que está entrando. Aí. Falava aqui, então, da taxa de crescimento anual desse tráfego, que era do tipo linear, lembrando que ela pode ser exponencial ou linear, né? E eu trazia uma tabela para vocês desses tipos de volumes, né, de veículos na rodovia. E aí, uma informação interessante, né, que vocês precisam saber para calcular o fator de veículo, é essa carga por eixo aqui permitida, certo? Essa carga por eixo, eu apresentei para vocês uma tabela aqui, esta daqui, onde eu tenho, né? Se o eixo é simples, né? Eu tenho ali as pesagens, que vai até 14 toneladas, e o respectivo fator de carga equivalente a esses pesos.
Então, por exemplo, lá no nosso exercício, eu estava trabalhando com automóveis que tem eixos simples de 6 toneladas. E aí eu ia cruzar essas informações e ia achar um fator de carga aí de 0,2. Era assim que funcionava, né? Porque esse fator de carga eu utilizava para calcular o FV, certo? Todo mundo lembra disso aí? Aqui, né? Ó, fator de eixo e o FC, que é o fator de carga. E depois eu ainda tinha o FE, certo? Resolvemos um exemplo, né? Acho que a maioria de vocês que está aqui hoje participou desse exemplo que eu resolvi. Lembrando que a gente utiliza também o percentual tanto com o fator de eixo quanto o número de eixos também, certo? Lembrando que os tandems triplos, eles têm 4 eixos. Um deles é simples e os outros 3, são 4 eixos simples, né? Como se fosse uma decomposição de eixos, ok? Fizemos esse exercício também, que é uma outra forma, né, de calcular o número N, um pouco mais simples, né? Continuo fornecendo para vocês um volume diário médio anual de veículos, fornecendo também a taxa de crescimento desse tráfego, fornecendo o fator climático regional igual a 1, lembrando que se eu não der nenhuma informação quanto ao fator climático regional, vocês sempre podem considerar ele igual a 1, certo? Só que nesse caso aqui eu já fornecia também o fator de veículo, ou seja, por isso que não tem aquela tabela aqui com os dados, né? Para eu precisar calcular e consultar o UFC, então por isso que eu não forneci também a pesagem de cada um dos tipos de veículos. E aí diretamente eu consigo calcular o número N também, fornecendo ainda o período de projetos. Depois de calculado o número N, a gente chegou num determinado resultado, né? Que tinha lá, eu falava para vocês, que é dado sempre com base 10 e o expoente. Então, digamos que a gente chegou, acho que no outro exemplo, num valor aí de 5 vezes 10 na 6, 5 vezes 10 na 5, não estou muito bem lembrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente analisa esse expoente para saber qual vai ser a espessura mínima, né, dessa camada de revestimento asfáltico, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente chegou lá com 5 vezes 10 na 6, né, ou 5, alguma coisa vezes 10 na 6, quer dizer que é entre esse intervalo aqui, certo? Eu estou aqui, ó, com N menor, aqui, né? Um N maior ou igual a 5 vezes 10 na 6, digamos que tenha sido 5,5, por exemplo. Então, a minha camada de revestimento asfáltico deve ser de 7,5 centímetros e o material a ser utilizado é concreto asfáltico. Tranquilo? Pois bem, aí no exercício que vocês deveriam ter me entregue até hoje às 19 horas, deixa eu até abrir ele aqui, inclusive eu dei de lambuja, né? Tinha um passo a passo aqui, então eu pedia para que vocês calculassem aí essa coluna do total, que era simplesmente somar os dois sentidos e colocar aqui, isso ia se repetir para todas as linhas. Aqui no final eu precisava fazer uma média, então eu somaria esse sentido, dividiria por 7 dias da semana, teria uma média. Mesma coisa esse aqui, outra média, e aqui o total dessas duas médias. Falei para vocês, né, de onde eu tirei esses dados, certo? Que naquele dia o site não estava funcionando. E aí a gente tinha essa divisão de veículos aqui de acordo com os dados lá do site. Eu pedi para vocês calcularem o percentual, né, percentual de veículos leves, ônibus, caminhões e motos, e aqui, consequentemente, o total. Também falei para vocês aqui embaixo, ó, que esse total obtido nessa conta aqui, ele não é igual ao volume diário médio que vocês obtiveram aqui, tá? Ele é um pouco menor. Por quê? Porque são desconsiderados algumas tipologias de veículos que não atingem uma determinada porcentagem, ou seja, é 0,x% de semi-reboques. Então, ele não chega a entrar nessa contagem. É como se ele não entrasse na contagem de veículos comerciais. Por isso que dá um pouco menos, tá?
Então, foi isso. Praticamente, vocês tinham que calcular o volume médio diário, certo? E agora, para o exercício, para esse mesmo exercício que vocês desenvolveram até aqui, ok? Vocês vão continuar, tá? Todo mundo consegue enxergar minha tela aqui? Vou até ampliar ela agora. Ixi. Vamos lá. Ó. Deixa eu pegar aqui o laser. Ó. Então, são os mesmos veículos que vocês estavam trabalhando, com exceção de que essa coluna aqui vocês calcularam para mim o percentual, fizeram lá o gráfico, e eu pedi para vocês determinarem qual seria o tipo de veículos, o veículo base, né, para o projeto dessa rodovia de vocês, tá? Baseado aí nos percentuais que vocês obtiveram. Agora a gente vai continuar esse exercício, tá? Então esse aqui eu já digo a data para entregar. A princípio, como na semana que vem a gente não tem aula, eu vou deixar aí para o dia 22 de abril, certo? Que é um dia depois do feriado. Você está estudando a via que vai dar acesso às cidades vizinhas de uma metrópole, cujo projeto de um trecho específico vai prever pista simples, com o volume diário médio anual representado pela tabela abaixo. Ou seja, vocês já calcularam esse volume médio anual. Não vão cair na bobeira de considerar esse total aqui, tá? Porque tem uma consideração, ó, desconsiderar o volume de motos, ok? Então, para fazer esse cálculo aqui, vocês vão precisar desconsiderar essas 1.326 motos aqui. O que vai acontecer? Vocês vão ignorar essa quantidade de motos aqui, como se ela não existisse. Então, aqui eu vou ter um novo total e, consequentemente, um novo percentual para cada um. Concordam comigo? Porque agora o total é a soma desses três aqui. E o percentual desse aqui vai aumentar, esse aqui também e esse aqui também. Ok? Então, vocês vão desconsiderar aí o volume de motos. Vão considerar um período de projeto de 10 anos, se essa rodovia pertence a uma região que, segundo os dados econômicos, apresenta uma taxa de crescimento anual aí do tipo exponencial de 1,15%. Então, essa aqui é a taxa e ela tem distribuição de veículos conforme essa última pesquisa de tráfego que vocês já tiveram acesso anteriormente. E aí eu peço para vocês calcular o número N e dizer qual vai ser a espessura da camada de revestimento necessária, inclusive o material, né? Vocês vão constar naquela tabela. O que mais tem de informação aqui, ó, é essa coluna, tá? No exemplo que a gente resolveu na aula passada, se vocês assistirem a aula, caso não lembrarem, vocês vão ver que para cada tipo de veículos eu já estou determinando um peso. Então, para veículos leves é 8 toneladas, para ônibus é 13, para caminhões é 25. Onde que vocês vão usar essa informação para pegar lá nas tabelas, para pegar o fator de carga, nessa tabela aqui, tá? Então, lá eu tenho 8 toneladas para automóveis, que é eixo simples, o fator de carga é 1. Depois eu tenho 13 toneladas para ônibus, que também é eixo simples. Ah, professora, mas não tem 13 aqui na tabela. Claro que tem. O 13 é um valor entre o 12 e o 14. Então, o fator de carga para o 13 é um valor entre o 9 e 25. Como que eu vou descobrir? Obviamente, eu não vou estimar um valor entre 9 e 25. O que eu vou fazer? Vou fazer interpolação linear. Se para 12 vale 9 e 14 vale 25, então para 13 eu tenho um determinado valor aqui. Eu imagino que todos vocês saibam fazer interpolação linear. Caso não saibam, por favor, se manifestem e aí a gente faz... eu resolvo depois uma interpolação linear qualquer aqui com vocês, tá? Mas não é difícil, ok? Depois eu vou consultar o outro. Caminhões. Caminhões eu pedi para vocês considerarem 25 toneladas, né? Caminhão é eixo triplo, então eu tenho aqui 25. Mesma coisa, ó, caiu num valor entre 24 e 26, e eu vou ter um valor, então, de fator de carga entre 6,11 e 9,88, tá?
A conta é a mesma daquele exemplo que nós resolvemos. E o exercício é o mesmo que vocês desenvolveram até aqui. Vai entrar essa informação de carga por eixo a mais, para que vocês consigam consultar nessa tabela aqui o fator de carga e consigam calcular o fator de veículo, ok? E lembrando também que muda o percentual, porque é para desconsiderar a quantidade de motos. Então, mudou o percentual, muda lá o FE, ok? Dúvidas aqui? Prof, Oi? não é referente ao exercício, mas a professora tem um ventilador ligado aí. Tenho. Eu só estou conseguindo contar o tempo que o ventilador passa soprando no teu microfone. Tá bom, eu vou desligar aqui. Não precisa desligar, só vira um pouquinho. Tá passando em 5 segundos. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver se melhorou. Top, total. É que esse ventilador é muito potente. Quase uma turbina eólica. Uma outra informação que eu acabei esquecendo de falar, ó, é que nesse exercício aqui que vocês vão continuar, vocês devem considerar o fator climático regional de 1,1, tá? Então prestem atenção nisso. O fator regional não é igual a 1, é 1,1. Então vocês têm todas as informações necessárias para desenvolver, para continuar o desenvolvimento do exercício. Então o objetivo final, calcular o número N, que é o número de solicitações, a espessura da camada e dizer qual será o material a ser utilizado, tá? Lembrem que vocês têm essa tabela aqui, ó, de acordo com a potência aqui da minha base 10, eu vou ter uma determinada espessura e um determinado tipo de material a ser utilizado na camada de revestimento. Tranquilo? Ainda não está disponível para vocês, mas eu vou repassar essas informações para vocês pelo AVA e também por e-mail. Eu estou respondendo sempre aquele e-mail que eu mandei anteriormente, tá? Então, por favor, quem não tiver de novo, solicita para mim por e-mail ou pede aí para os colegas para vocês não ficarem sem essas informações e acabarem perdendo nota por falta de informação. Tranquilo? Tudo certo até agora? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ainda falando de número N, tá? Ainda falando de número N. Lembra lá que eu conversei com vocês também o quê? Que esse tipo de exercício que nós resolvemos na aula passada, ele é para quando a gente tem uma distribuição como se fosse do tipo 50% para cada sentido, todos os veículos comerciais, certo? Então eu não estava me preocupando ali, até inclusive alguém me perguntou, qual é a distribuição de veículos comerciais? Eu falei, considera 50%, que aí não alterava nada no tipo de resolução. Mas hoje, inclusive está aparecendo aí para vocês, a continuação de exercício. Então a gente vai ver um outro método de resolver, também para calcular o número N, só que agora como se a gente estivesse pegando uma amostragem, né, uma quantidade representativa de veículos e fazendo uma subdivisão em veículos comerciais. Como que vai acontecer? Tá? Essa tabela aqui para consulta de espessura de camada de revestimento continua sendo a mesma. Tá? E aqui eu coloquei um passo a passo para vocês, né? Quando esse tráfego comercial ele é dividido. Então, aqui a gente tem um passo a passo que vai calcular o número N, né? O número N de solicitações, quando a gente utilizar uma amostragem representativa de veículos comerciais. O nosso primeiro passo é calcular o número total de eixos dessa minha amostragem. Então, o que vai acontecer? Vai ter no enunciado do exercício uma quantidade um volume de veículos médio diários, né, anuais, por exemplo, de 5.000 veículos,
certo? Só que eu vou dizer para vocês que foi pega uma amostragem de 1.000 veículos, e esses 1.000 veículos estão distribuídos da seguinte maneira. 300 veículos são de 2 eixos, 200 veículos são de 3 eixos e os outros 500 veículos são de 4 eixos. Um exemplo, tá? Pode ser feita essa divisão. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é calcular esse número total de eixos que aparecem aqui para vocês nesse passo 1, que a gente vai chamar de N, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu falei para vocês que 300 veículos tinham 2 eixos. Para eu calcular o número de eixos, eu faço 300 veículos vezes a quantidade de eixos, que são 2. Vou somar com os 200 veículos que tem 3 eixos, então 200 vezes 3, e vou somar com os 500 veículos que tem 4 eixos. Fiz esse cálculo, eu tenho o número total de eixos. Tranquilo. Depois eu vou calcular o fator de eixo, certo? O fator de eixo é dado por essa fórmula aqui, ó. É o N, que a gente acabou de calcular, número de eixos, dividido por VT, que seria o volume total da minha amostragem. Aqui tem que tomar o cuidado. O VT ele não é o volume médio diário anual, tá? Então, por exemplo, eu falei para vocês que a nossa amostragem tinha 1.000 veículos. Esse VT vão ser os 1.000 veículos. Eu vou obter o fator de eixo. O terceiro passo é calcular direto o número N por essa fórmula que aparece aqui. 365, né, que é um volume médio diário anual. Período de projeto, que deve ser fornecido para vocês. Esse volume médio diário, que também já foi fornecido, né? Nesse caso aqui, nessa situação que eu representei, é de 2.000 veículos. O fator de eixo que vocês calcularam e o FC, tá? Esse FC também é o fator de equivalência de carga, só que ele vai ser a somatória do fator de carga. E aí ele aparece um pouquinho diferente do que aquela tabela que a gente consultava em função do peso do meu veículo. Lembram lá? Eu tinha automóveis de 6 toneladas, cruzava 6 toneladas com eixo simples, eu tinha um FC de 0,3, por exemplo, tá? Esse FC aqui, ele já é fornecido para vocês não precisam calcular ele e nem consultar ele. Mas o que acontece? Eu preciso usar o percentual em cima dele, tá? A gente vai resolver um exercício, um exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro. Aqui o exemplo para vocês. Vamos ler o enunciado. Calcule o número N a ser utilizado no dimensionamento do pavimento de uma rodovia que terá um volume médio diário de 3.250 veículos para um período de 10 anos. Então, eu já tenho duas informações, né? A primeira é que o meu VMD ou VDM é de 3.250 veículos e eu estou trabalhando com um período de projeto de 10 anos. Uma amostragem representativa do tráfego para esta rodovia contou com 500 veículos comerciais. Então, a minha amostragem é de 500 veículos. E esses 500 veículos comerciais estão distribuídos dessa maneira aqui embaixo, ó. 250 tem 2 eixos, 150 3 eixos e 100 veículos com 4 eixos, certo? E aí, aparece essa tabelinha aqui para vocês também, onde eu tenho diferentes pesagens dentro desses veículos com 2 eixos, tá? Então, eixo simples, por exemplo. Eu tenho eixos simples aqui divididos em 2, 3 e 4 eixos, que podem ter 2 toneladas, 4, 6 e 10. E nos eixos tandem, eles têm 10 e 16 toneladas. Ah, por que isso? É padrão isso aqui? Não, é uma distribuição que aconteceu em função desses 500 veículos comerciais, ok? Isso aqui é sempre fornecido para vocês, assim como essa coluna aqui também, tá? Então, pesagem dos eixos e fator de equivalência de carga sempre é fornecido para vocês, inclusive o percentual de ocorrências dessas amostragens também. O que isso quer dizer? Quer dizer que 45% das amostras corresponde a eixo simples de 2 toneladas. 20% da minha amostra corresponde a eixo simples de 4 toneladas. E assim sucessivamente, tá? Isso aqui não é preenchido, obviamente, né? Estou falando de eixo standard.
Primeira coisa que eu preciso calcular aqui, tá? É o número n que eu falei para vocês. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer 250 vezes 2, mais 150 vezes 3, mais 100 vezes 4, e vou ter um total, né? Total de quê? De eixos. E aí eu vou colocar aqui, ok? Deixa eu compartilhar rapidinho aqui. A minha web. Vou ligar ela aqui rapidinho. Todo mundo consegue me ver aí? Beleza. Eu vou usar um quadro branco aqui atrás de mim. Ontem eu usei para aula de topografia, funcionou legal. Para mim, na minha webcam, ele aparece invertido. Mas eu imagino que para vocês vai ficar como se fosse normal, igual ficou para os alunos na aula de ontem, tá? Vou baixar um pouquinho mais aqui para vocês pegarem o quadro inteiro. E aí, o que, que nós vamos fazer? Eu sei que vocês não vão lembrar do exercício de cabeça que eu acabei de falar, né? Mas essa ferramenta ela não permite que eu compartilhe a tela e apareça na webcam no mesmo tempo. Então, eu vou escrever aqui para vocês essa configuração. Primeiramente, a gente quer calcular o número n, certo? Eu tenho aí um VMD de 3.250 veículos. Estou conseguindo enxergar aí? Período de projeto de 10 anos. E eu tenho uma amostragem, né? A amostra tem 500 veículos. E aí esses 500 veículos estão distribuídos em 250, 2 eixos, 150 com 3 eixos e os demais têm 4 eixos. Tranquilo? Dá para ver bem aí? Eu só consigo enxergar até a amostra 500 ali, professora. Tá, vamos ver aqui. Para baixo está um pouquinho desfocado. Se eu consigo botar mais perto, talvez. Tudo é uma questão de adaptar, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Melhorou não? Melhorou. Para mim, melhorou. Melhorou aqui também. Beleza. Acho que eu já descobri. Tá muito inclinada aqui. Aí, agora acho que vai dar certo. Se vocês não enxergarem, por favor, gritem. Bom, vamos lá, então. Professora, eu não consigo ver a partir de amostra ali, o restante não aparece para mim. Será que é por causa do azul? Vou fazer só de preto, então. Dois minutinhos, eu já vou dar um jeito aqui, peraí.
Vou fazer tudo em preto, que talvez pode ser por causa da luz também, tá? Vamos ver. Eram 250 com 2 eixos. 150 com 3 eixos. E os demais com 4 eixos, cada um. Dá para ver agora? Eu consigo enxergar. Eu também. 100% aqui, 100%. Show. Show. Vou fazer só o preto, talvez seja a caneta mesmo. Bom, vamos dar continuidade. Então, são várias informações que eu tenho. A primeira, quantidade de veículos média diária anual, 3.250. Período de projeto, né, que eu gostaria de implantar nessa rodovia, 10 anos. A minha amostra aqui é de 500 veículos. E esses 500 veículos estão distribuídos nessa sequência aqui. 250 tem 2 eixos, 150 3 eixos e 100 veículos comerciais tem 4 eixos, tá? Aí, o que eu tenho também é que calcular o número N, que seria o primeiro passo, certo? Calcular o número N, que é a quantidade total de eixos para a amostra, ou seja, para os 500 veículos. Então, vou colocar aqui, ó, do ladinho, o meu N, que é o primeiro passo, tá? Como que eu calculo esse N? Vamos lá. É o número de veículos vezes a quantidade de eixos. É um somatório. Então, eu vou fazer aqui 250 vezes a quantidade de eixos. 2. Vou somar com 150. Os 150 tem 3 eixos cada um. Então, 150 vezes 3. E continuo. Vou somar 100 veículos, cada um com 4 eixos. Então, 100 vezes 4. Só eu fazer a conta, né? Isso vai dar quanto? Aqui dá 500, 450, mais 400, 1.350. Isso. Então, número de eixos total da amostra, 1.350, certo? Aonde eu vou informar esse meu total? Vou compartilhar a tela de novo com vocês, tá? Para vocês entenderem aqui como funciona. Estão vendo aqui, ó, essa tabela aqui que é do nosso exercício. Nessa frequência, eu preciso completar essa tabela de acordo com o percentual. Por que a gente calcula o número de eixos primeiro? Porque isso aqui vai ser o meu total, certo? Então, esse meu total aqui, ó, ele vem aqui embaixo. Opa! O meu total, ó, ele vem aqui embaixo, tá? Ele vai corresponder aos meus 100%. Então, aqui eu vou inserir 1.350 veículos, certo? E agora, como que eu preencho essa coluna da frequência? Agora é só fazer, pô, se 100% são 1.350 veículos, 45% corresponde a X. Então, eu vou ter aqui, tá? Essa eu não vou usar o quadro. Dá para a gente fazer juntos e direto na calculadora, né? É só fazer ali o percentual. Aqui eu vou ter... Vamos ver se eu vou conseguir escrever. O primeiro dá 600... Vai ter que ser um pouquinho menor, né? Opa. Vamos lá. Para quem está acompanhando, se já quiser preencher, tá? 45% de 1.350 dá 607,5.
Tá? Aqui eu tenho que ter um jogo de cintura. Vocês já vão me entender por quê. Como dá quebrado, no outro exercício eu falava para vocês que era para a gente aumentar, né? Jogar um veículo para cima. Mas se eu ficar jogando todo o percentual que der aqui um veículo para cima, não vai fechar nos 1.350. Então, essa conta aqui precisa fechar no 1.350. Nesse caso que o primeiro dá 607,5, eu vou colocar 608. E aí, num próximo decimal que acontecer, eu posso jogar para baixo. E aí eu continuo com os 1.350. Tá? Então, 45% deu 608, 20% vai dar 270. 270, meu Deus. 10% vai dar 135. E aí, aqui se repete tanto para esse quanto para o outro, que também é 10%. Esse aqui também é 10%. E esse aqui é 5%. Ó, aqui vai dar 67,5. Então, como lá em cima eu joguei para cima, aqui eu vou jogar para baixo e vou colocar 67. Faço a soma agora para ver se fechou certinho, né? 270, 135, 135, 135 e 67. Fechou exatamente 1.350. Essa conta precisa fechar, tá? Eu não posso chegar aqui com 1.349, nem com 1.351. Precisa ser valor exato. Completei essa coluna aqui. Agora eu vou calcular esta daqui. A última coluna, fator de carga FC. Como que eu faço isso? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Como que eu faço isso? Esse percentual, tá? Esse fator de carga é o quê? É o percentual aqui, que já foi fornecido para vocês, vezes essa coluna aqui, que é o fator de equivalência de carga. Que era o que a gente já fazia lá no outro, tá? A única diferença é que aqui vocês não vão precisar consultar. E simplesmente já está aqui para vocês. Então, eu vou fazer 45% vezes 0,003, tá? Lembrando que o 45% é 0,45 que eu vou usar, porque senão vão dar números muito grandes aqui, ok? Então, eu faço 0,45 vezes 0,003. Vão dar valores bem pequenos, tá? Aqui dá 0,0130, mais um 0,135. Preciso colocar todas as casas? Sim, tá? De extrema importância. E eu vou seguir aqui, ó, preenchendo todas essas linhas. Eu vou continuar aqui. 20% vezes 0,04 vai dar 0,008. Meu Deus. Depois, 10% vezes 0,3, 0,03. Depois, 10% vezes 3, 0,3. 10% vezes 0,6, 0,06. E o último, 5%. Vezes 6, dá 0,3. Preenchida toda essa coluna aqui, o que vai acontecer? O meu total é eu fazer o somatório de todos esses valores, tá? Então, eu vou somar aqui. Muito importante não esquecer nenhum zero, tá? Porque senão muda ali uma casa decimal, muda lá o número N de vocês. Cheguei aqui com 0,69935. Bateu aí? Se alguém fez, é isso aí mesmo?
Deu igualzinho. Show. Tá? Não tem muito segredo. Percentual vezes fator de equivalência de carga. Só apitou aqui, vamos ver se... Vamos só ver se não entrou mais ninguém aqui. Tá. Beleza. Seguindo os passos lá, então eu vou apagar aqui. Pegar meu apagador. Vou apagar aqui desse lado só. O primeiro passo era calcular esse número N, certo? Que é a quantidade, né? O número de eixos total. O segundo passo, deixa eu voltar aqui. Calcular o fator de eixo. Então, vamos lá. O fator de eixo igual a N sobre volume total da minha amostra. Então, vou de novo aqui ligar a webcam para nós. Vou baixar um pouquinho. Aí. Então, o segundo passo é calcular esse fator de eixo aqui. E eu falei para vocês que a fórmula é exatamente o número N, que é o número de eixos que a gente acabou de calcular, e o volume total. O volume total do quê? Da minha amostra, ou seja, dos 500 veículos, tá? Então, eu vou fazer o cálculo aqui. O meu N deu 1.350 eixos, e o meu volume total é de 500. Isso aqui vai me dar um fator de eixo igual a 135 por 5? 2,7. São adimensionais, tá? Então, cheguei aí num fator de eixo de 2,7. O terceiro passo é direto calcular o número N. Beleza aqui? 2,7. Botar aqui no cantinho. FE igual a 2,7, tá? Então, vou apagar aqui, calculei o FE, agora eu vou calcular o meu número N. Qual é a fórmula do número N? 365 vezes o período de projeto, vezes o volume médio diário, vezes o meu FE, não vai caber, vezes o meu FE, vezes ainda o meu FC, tá? Vamos lá, então, o número N, 365. O período de projeto aqui para nós é 10 anos. O volume médio diário, 3.250. O meu FE, acabei de calcular, vale 2,7. E o meu FC, quem é o meu FC? É aquele somatório lá que nós tivemos na tabela, que é o 0,69935. Vou multiplicar tudo, um pelo outro, né? Vamos ver quanto vai dar. 365 vezes 10 vezes 3.250 vezes 2,7 vezes 0,69935. Isso me deu 3,2. Dá 3,228, né? 3,2 vezes 10 na 7. Confere?
O que eu vou fazer com esse valor que eu obtive? Vou consultar aquela mesma tabela. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Aliás, vou compartilhar a tela com vocês, né? Para mostrar novamente a tabela. Essa tabela aqui. Então eu estou trabalhando ali ó, com 3,2 vezes 10 na 7. Onde está esse meu valor? Nesse intervalo aqui, certo? Entre 10 na 7, né? Um N maior ou igual a 10 na 7 e menor ou igual a 5 vezes 10 na 7. Então, para essa situação aqui, a minha camada de revestimento asfáltico deve ter uma espessura de 10 centímetros e ainda, né, o material a ser utilizado é concreto asfáltico. Tranquilo? Positivo. Tudo certo aí? Tá, sim, pra mim tá. Show. Alguma dúvida, alguma coisa que não deu para entender, que não deu para enxergar, ou algum passo que não ficou bem visível aí para vocês? Professor, o meu valor de N deu um... Deu diferente, Vitor? O meu valor de N também deu diferente, tava refazendo o cálculo aqui, professora. Quanto que deu aí? O meu deu 22,399. Mais alguns quebrados. Tá. Vamos refazer aqui. 365 vezes 10 vezes 3, 250 vezes 2,7 vezes 0,69935. Ah, é verdade. Posso ter apertado algum valor errado aí. Vou corrigir, muito bem. Por isso que vocês estão aí. Vamos lá. Não dá isso aqui, não. Opa, dá 2,23, né? 24, se a gente quiser arredondar. Isso. O meu deu Vezes mais 10 ou na menos isso. 7. Vezes 10 na 7, né? Isso. 2,24, estou arredondando aqui. Vezes 10 na 7. Só que isso não muda a nossa espessura, né? Permanece naquele mesmo intervalo, certo? Então, ainda permaneço com uma espessura de 10 centímetros e concreto asfáltico, o material a ser utilizado. Tá? Eu vou aqui. Web. Posso ter apertado aqui alguma vírgula diferente e aí acabou dando aquele outro valor. Então, corrigindo, o valor de N, 2,24 aproximadamente aqui, vezes 10 na 7. Só que, de novo, né, isso não muda, a nossa espessura continua sendo de 10 centímetros para essa camada de revestimento asfáltico e continua sendo o material concreto asfáltico a ser utilizado para esse revestimento. Agora sim, tudo certo, né? Sim. Show. Vamos fazer o seguinte. Tá? Eu tenho mais exemplos e exercícios desse, mas até mostrar para vocês aqui. Não é esta aula, essa aqui. Tá? Vou até entrar no num conceito novo que trata de pavimentação.
Mas eu não vou falar sobre isso hoje, até porque a gente tem aí 20 minutos, não consigo concluir o conteúdo. E também não acho válido começar um outro conteúdo, sendo que ele não vai englobar na prova de vocês, tá? Então, vamos às informações super importantes. A primeira delas é sobre a prova, né? Devido à situação que a gente está enfrentando, questão de home office aí, que a gente não pode ter aula presenciais, a nossa prova, ela fica marcada para o dia 28 de abril, tá? Por que não é semana que vem? Porque semana que vem, dia 21, é feriado, certo? E aí a gente não tem aula online, tá? A gente não tem aula online. Então, vocês não precisam entrar no link para assistir a aula, porque não vai acontecer a aula. Mas no dia 28, eu não sei bem ao certo como vai funcionar. Se fica simplesmente disponível para vocês fazerem a prova durante a aula, ou se eu posso... Eu acho que eu vou me manter disponível para tirar dúvidas de vocês, inclusive se alguém quiser fazer alguma revisão quanto a algum conteúdo, ou até mesmo quanto a algum exercício, tá? Mas então, só para lembrá-los, prova está marcada para o dia 28 de abril, na semana posterior ao feriado. As informações que eu recebi são: a prova vai ficar disponível para vocês durante 24 horas. Então, vocês vão ter o dia todo do dia 28 de abril para fazer essa prova. Só que o que acontece? Vocês vão ter apenas uma tentativa. Não sei se vocês já fizeram alguma atividade avaliativa no AVA, daquelas questõezinhas que tem lá disponíveis para vocês fazerem após cada... se eu não estou enganada, após cada unidade, né? Vocês conseguem acessar tipo um questionário lá e conseguem responder. Vai ser tipo aquilo ali. Nós, professores, vamos criar as questões, como se a gente estivesse criando a prova de vocês, e vamos inserir no AVA essas questões. E vocês vão ter que ir lá e resolver essas questões no AVA. Por isso que tem o dia todo aí, do dia 28, que é a data da minha prova, para vocês resolverem. Mas lembrando, você só tem uma tentativa. Então, eu respondi e enviei, vocês não conseguem mais modificar a resposta, tá? Então, façam com calma, tomem cuidado, pensem bastante. Outra informação, o link disponível para vocês acessarem a prova vai ser colocado na unidade 1, aula 1. Então, unidade 1, sessão 1, vai ter lá questionário ou prova, tá? Avaliação oficial, primeiro bimestre. Algum link lá. Igual vocês acessariam, né, o link para aula online, vocês acessam o link para a prova. Para quem não tem acesso... Ai, por que anda aqui? E botou alguma coisa debaixo. Tem alguém com o microfone ligado? Não, sou eu. Eu acho que tem alguma coisa no sofá. Ela tá tirando tempo que tirar essa sofá depois pra ver e levantar o sofá. Uhum. Hoje a professora vai acabar a aula já? Ela já tá falando da prova? Para, Divan. Para, Divan. Eu imitei pra perto. Gislaine, acho que teu microfone tá ligado aí. Valeu, obrigada. Então, continuando. Até perdi aqui o foco. Então, a prova, vocês têm apenas uma tentativa, fica disponível para vocês 24 horas. E eu estava falando... Meu Deus. Que a prova vai estar na seção 1, unidade 1. Isso, obrigada. A prova vai estar disponível na unidade 1, seção 1, só que aí, claro, vocês vão perguntar, a gente não está tendo nem acesso às aulas, aos conteúdos das aulas, como que vai funcionar? A princípio, eu imagino que o Peter esteja resolvendo essa situação para que até o dia 28 todos vocês consigam acessar por lá. Caso isso não venha a acontecer, eu imagino também que vai ser disponibilizado um link por e-mail para vocês, tá? Inclusive, ele já me pediu nomes de quem não está tendo acesso e CPF. Então, até quero pedir para vocês aqui, aproveitar que tem a maioria da sala aqui, para quem não está tendo acesso ao AVA para recolher essas informações de material, eu peço que vocês me mandem um e-mail com o nome completo
e o CPF de vocês, tá? Porque aí eu vou repassar essa listagem para o Peter e vou dizer, ó, são esses alunos aqui que estão sem acesso. Inclusive, tem alguns de vocês que não aparecem nem na chamada para mim no AVA, né? Então, eu preciso passar essa listagem para ele o quanto antes. Então, se vocês conseguirem passar aí um e-mail para mim, pode ser agora mesmo. Manda lá, ó, prof, estou sem acesso ao AVA. E manda um print também, se quiser, do AVA, como aparece para vocês, tá? Eu não sei se é a turma inteira que está com esse problema, mas a gente precisa resolver isso aí o quanto antes. Acho que da prova, a informação é isso aí. Eu vou deixar de novo alguns exercícios para vocês entregarem, só que aí, como o dia 21 é feriado, eu vou pedir para vocês entregarem no dia 22, que é na quarta-feira depois do feriado. Quais são os exercícios para entregar? Então, voltando lá. Nessa aula 3 aqui, que eu não postei para ninguém, não enviei para e-mail para ninguém ainda, vou enviar depois da nossa aula aqui, é o mesmo exercício que vocês desenvolveram e calcularam o volume médio diário anual e disseram para mim qual veículo seria baseado o projeto de vocês. Vocês vão continuar. Como que vocês vão continuar? Com essas informações aqui, tá? Que eu acrescentei para vocês. Lembrando que, por favor, desconsiderem esse volume de motos, ou seja, vai mudar todo o percentual que vocês tinham calculado anteriormente, porque, consequentemente, vai mudar o total. E para cada tipo de veículo, eu tenho uma pesagem. Então, veículos leves são considerados eixo simples, tá? 8 toneladas. Vou lá na tabela, que é essa aqui, eixo simples, 8 toneladas, cruza a informação, fator de carga igual a 1. Depois, ônibus. Ônibus também é eixo simples. Vou na tabela, eixo simples, 13 toneladas. Ah, não tem 13 toneladas. Interpolo aqui e acha o valor correspondente a 13 toneladas para eixo simples. De novo, vai ser um valor entre 9 e 25. Depois, caminhões aqui, por favor, considerar eixo triplo, tá? Eixo triplo, 25, de novo, um valor entre 24 e 26. Então, o meu FC vai ser entre 6,11 e 9,88. Feito isso, vocês vão calcular o FC. Com o FC, vocês calculam o FE. Lembre, o FE depende do percentual. Então, por isso que vocês precisam calcular um percentual novo. As demais informações estão aqui no enunciado. Período de projeto, taxa de crescimento anual do tráfego. E aí eu peço para vocês calcular o número N para essa situação e a espessura da camada. Da onde vem a espessura da camada? Calculei o N, eu acho aqui o intervalo que ele se encontra e digo qual é a espessura da camada e qual é o material que vai ser utilizado. Tranquilo? Dúvidas no exercício para entregar? Por enquanto, não. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó, para vocês terem noção, tá? Esse exercício ele é uma continuação, ele não vai demorar, tá? Vocês vão consultar o FC lá na tabela, vão calcular o número N com essas informações e vão achar ali. O outro exercício referente ao conteúdo que a gente fez, eu vou deixar disponível para vocês aqui também, que é um exemplo, um exercício super parecido com esse que a gente resolveu na aula agora, tá? Seria esse aqui, eu vou colocar lá junto. Então, os exercícios para entregar até dia 22 de abril vão estar na aula 3, exercício. Vai estar esse nome aqui em cima, ó, aula 3, exercícios, tá? Eu vou deixar o PDF lá para vocês e vou mandar por e-mail para quem já me solicitou por e-mail. Certo? Isso vocês entregam até dia 22 de abril. Por que eu estou pedindo até dia 22 de abril? Porque esse é o conteúdo da prova de vocês, tá? São essas 4 aulas que a gente teve até hoje. Isso envolve todo o conteúdo da prova de vocês. Então, quanto antes vocês fizerem, eu posso corrigir e aí vocês vão ter um retorno antes da prova. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Show. Então, vocês vão me devolver antes da prova e eu retorno para vocês antes da prova. E no dia 28, provavelmente, eu abro a aula
para a gente fazer, inclusive, a correção desses exercícios, se for necessário, né? Vamos à consulta lá das entregas, rapidinho, para quem me enviou, tá? Vou falando os nomes aqui que eu recebi. Ezequiel me encaminhou, recebi aqui. Ezequiel tá ok. Quem mais? Guilherme também mandou. Tá entregue. Vitor Eduardo. Aline. William. Paloma. Franciele. Tá aumentando essa lista, hein? Franciele Pinheiro Ramos, é a mesma Franciele Ramos Freitas, é isso? É mesmo. Tá bom. Gislaine entregou. Caroline Souza também. Felipe Orlandi. Edevan. Luiz. São esses que eu recebi. Alguém dessa lista, alguém me entregou e eu não falei? Eu, Alex. Ah, Sérgio. Eu entreguei ontem. pode ser. Aqui, achei. Ah, tá. Sérgio Pereira Júnior tá ok. Eu. O Hélio também entregou. Tá aqui. Ok. Alex tinha comentado alguma coisa, né? Isso. Alex, eu vi um e-mail hoje, foi isso? Eu enviei ontem. Ontem, vamos ver aqui. Eu acho que eu já botei numa pasta, vamos ver aqui. Você entregou ontem, mas você entregou o de matriz de transportes, né, Alex? Isso. O que era para ter sido entregue hoje, no caso de cálculo da demanda, tu não fez? Putz. Anotei aqui e não vi. É que esse da demanda, a entrega era semana passada, né? Isso, eu mandei na semana passada também. Tá. Entendi. Tu pediu para refazer, né? Tá certo. Tá. Mas o que era para ser entregue hoje do exercício, tu não fez, né? Deixa eu dar um ok só no... Não, ele tá anotado aqui. Tá. Então... Mais alguém na situação que entregou e eu não comentei aqui? Professora, eu enviei, mas não apareceu aí. Na verdade, até abri minha caixa de e-mail aqui, mas não foi para você, eu acho. Qual que é o teu e-mail, Jorge? É jorge_fc@hotmail.com.
Deixa eu olhar meu spam aqui rapidão. Não recebi mesmo, Jorge. Se puder me encaminhar. Qual que é o e-mail que tu mandou? Será que saiu da tua caixa de entrada? Saiu. Bom, mas eu vou mandar aqui de novo pra você já. Isso, me manda de novo. Que daí eu te respondo. Se eu não te responder é porque eu não recebi de novo. Daí Tá. tu confere, dá uma conferida no e-mail. Mais alguém? Os demais acho que estão todos ok, né? Tranquilo, gente. Por hoje, então, é isso aí. Lembrando que até esta aula de hoje é o conteúdo da prova de vocês. Fiquem ligados no AVA, se ele voltar a funcionar, ou no e-mail de vocês, o link disponível para acessar o conteúdo da prova. Tá? E não esqueçam, até dia 22, os exercícios. Eu vou estar enviando para quem já me enviou um e-mail. Eu vou enviar o conteúdo da aula e os exercícios, e também o link dessa aula gravada de hoje. Tranquilo? Tranquilo, boa noite, fica com Deus. Boa noite para todos, obrigado pela presença de vocês e um bom feriado na semana que vem, né? Verdade. Abraço, tchau, tchau. Valeu.